todos os participantes, todas as participantes. O Ministério Público tem uma grata satisfação de receber a iniciativa do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público da Saúde para a oferta desse curso, Planejamento Regional Integrado de Redes de Atenção à Saúde. O CAU pretende, com isso, fazer uma abordagem ampla, com vários autores e profissionais que atuam na Planejamento Regional Integrado e nas diversas redes de atenção à saúde. Eu dou as boas-vindas em nome do nosso diretor, doutor José Ribamar Sanches Prazeres. Para quem não me conhece, sou a promotora Maria de Jesus, atuo aqui na Escola Superior do Ministério Público. Esse curso vai ser ofertado não só para público interno, membros, servidores, residentes, estagiários, terceirizados, mas também a todos os gestores, auditores, conselheiros de saúde e ao Ministério Público Brasileiro, que atuam especificamente com esse trabalho de redes e programas integrados, Programa Integral de Saúde. Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma autodescrição, seguindo os protocolos. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, tenho cabelos compridos, castanho, meus olhos também são castanhos, uso óculos. Hoje eu estou trajando uma blusa cor vinho e sou uma pessoa de meia idade, doutor Herbert. Nós que já passamos mais de 50, não temos que nos considerar de meia idade, né, doutor Alan? E aqui estou transmitindo um painel que identifica o Ministério Público. Eu vou passar a palavra ao doutor Herbert para fazer a sua saudação inicial, e depois ao senhor, doutor Alan, Alberto Alan, até fazer também a leitura uma síntese do seu currículo, para lhe apresentar ao público que não lhe conhece. Mas com a palavra, doutor Herbert, para as considerações iniciais. Boa tarde, doutora Maria de Jesus, assessora da Escola Superior do Ministério Público, representando o nosso diretor, José Ribamar Sanches Prazeres. Queria saudar todos os presentes nesta sala virtual, que sejam todos bem-vindos, né? E que possamos aproveitar ao máximo esse curso em Direito Sanitário sobre Gestão Pública, especificamente, que a Escola Superior está promovendo. As pessoas que se inscreveram no curso, o Ministério Público e a Escola Superior agradece, né, a participação, né, já que o público-alvo é direcionado a quem trabalha em gestão em saúde, estudioso da área, né? Vamos fazer uma autodescrição rapidamente, para quem não me conhece, né? Me chamo Herbert Costa Figueiredo, sou promotor de justiça da primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde da capital. Eu sou coordenador do CAU Saúde, né? Centro de Apoio Operacional da Saúde, do Ministério Público, né? Me descrevo como uma pessoa de cor branca, cabelos prateados, né? Nem cinza, né? São prateados, né? Meio prata, né? Idade mediana, né? Na faixa de 50 anos também. Uso óculos. Tem uma estatura de 1,80 m, né? Estou trazendo um blazer azul, né? Com camisa azul, né? E, né, olhos pretos, né? E fisionomia bem jovial, né? Sim. Então, vamos começar o nosso curso, né, com o nosso grande amigo, né, doutor Alberto Alan Rodrigues Patrício, né, que é chefe da assessoria especial da Secretaria Estadual de Saúde, né,
uma pessoa bem qualificada, uma pessoa militante, né, na área de direito sanitário, tem formação em docência, é mestre doutor, né, em gestão pública, né, pode dizer assim, né, e hoje ele vai nos agraciar fazendo uma exposição geral sobre a programação regional, o planejamento regional integrado que está sendo realizado, né, no estado do Maranhão, né, ele coordena esse planejamento, né, ele está na linha de frente aí para fazer uma pactuação nova, né, em termos de financiamento, né, e melhor distribuição das ações e serviços de saúde em todo o estado do Maranhão. E é uma pessoa, certamente, a pessoa mais qualificada hoje em todo o estado do Maranhão para falar sobre organização da rede de atenção à saúde. Tá? Então, é sobre isso que ele vai expor, né? Ele vai justamente relatar, né? E vai apresentar, né, toda a sua vivência nessa área, né? E também seus conhecimentos, né? E eu espero que nós, certamente, né, seremos agraciados, né, com muita informação salutar em termos de pactuação e programação geral de ações e serviços de saúde, e também de como se faz um planejamento regional integrado, envolvendo todos os municípios do estado do Maranhão, dentro das 19 regionais de saúde, né? Então, vocês certamente sairão hoje deste nosso encontro, desse nosso primeiro módulo, né, desse curso de Direito Sanitário, certamente munido de muita informação relevante, né, e sabendo como funciona, né, o nosso sistema único de saúde, como funciona e como deve funcionar, já que nós temos uma pactuação muito antiga, né? Nosso estado da federação é o estado, hoje, no Brasil, que tem a pactuação mais antiga, ainda é chamado de PPI, Programação Pactual Integrada, que é do ano de 2004. Nós estamos em 2025, são 21 anos. Né? Muitos estados, obviamente, têm pactuação atrasada, mas não dista tanto tempo, né? Não dista 24 anos. Então, já é hora, né, de nós fazer uma nova pactuação para atender os interesses, melhor atender os interesses das nossas 19 regionais de saúde distribuídas em 3 grandes macro-regiões de saúde, que é a região norte, a macro-sul e a macro-leste, né? Alan, Patrício, seja bem-vindo, sinta-se em casa, né? E que nós, certamente, todos nós aqui presentes nessa sala virtual, em número de 41 pessoas, vamos estar atentos, né, às informações muito relevantes que serão apresentadas pelo nosso grande expoente desta tarde do dia 8 de outubro de 2025. Em nome do Ministério Público, eu agradeço, né, a sua presença, né, e agradeço que Vossa Senhoria tenha atendido o pedido do Ministério Público para estar conosco aqui, proferindo seus ensinamentos em organização de rede de atenção à saúde. Muito obrigado. Obrigado, doutor Everest, pela apresentação tão carinhosa, tão respeitosa. Professora doutora Maria de Jesus, muito obrigado pelo convite, em nome da Escola Superior do Ministério Público. Eu também gostaria de fazer a minha apresentação, a autoapresentação. Eu sou um homem que me considero branco, 1,83 m. Um dia, meus cabelos foram pretos, hoje eles estão aí mesclados, não tão mesclados como o do meu amigo Herbert, mas no caminho disso. Eu estou trajando uma camisa
branca, de botões, uso óculos, e hoje vou tratar aqui, nesse espaço, de uma temática que me é muito cara e que é de extrema importância para gestão pública, saúde pública do Estado do Maranhão. Agradeço imensamente esse convite, o desafio é imenso para tratar dessa pauta, uma pauta absolutamente complexa, densa, que envolve entes federados, não é uma força única, é uma tarefa realmente em que todos os entes precisam estar irmanados na intenção de concluí-la, senão, de fato, a gente não consegue avançar. Como o doutor Herbert muito bem já destacou, esse é um movimento nacional, o Brasil todo hoje debate planejamento regional integrado, todas as portarias ministeriais trazem o planejamento regional integrado como a base para que sejam tomadas as demais decisões, tudo em função do planejamento regional integrado. Então, de fato, é um movimento hoje de maior importância no sentido de organização das ações e serviços de saúde. Eu queria destacar, antes de iniciar propriamente dita a apresentação, destacar o papel fundamental do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público é, sem sombra de dúvidas, parceiro de primeira hora, né, nesse intuito que vem sendo desenvolvido no Brasil. No Maranhão, eu posso dizer isso sem nenhum tipo de dúvidas, parceiro de primeira hora em todos os momentos. A gente criou dentro da Secretaria de Estado da Saúde um fluxo de informação direto para o Ministério Público, então todas as ações relacionadas ao planejamento regional integrado são enviadas através do gabinete do secretário de Estado para o Ministério Público, na pessoa do Dr. Herbert, para que esse acompanhamento seja feito da forma mais cuidadosa possível. Também agradecer o espaço de se discutir, se conversar a respeito dessa temática. Fundamental para essas instituições tão importantes do cuidado da população brasileira, como o Ministério Público, espaço de representatividade do povo, é fundamental que essas instituições como o Ministério Público, de fato, consigam adensar os seus conhecimentos em relação a essas informações para que possa, sim, tomar as decisões mais cuidadosas, as decisões mais corretas, as exigências mais corretas, a partir do momento que você tem, de fato, as informações que precisa ter para que essas decisões possam ser tomadas. Então, agradecer imensamente esse espaço e dizer que eu estou aqui completamente à disposição, desprovido de qualquer tipo de vaidade, no sentido de que, se eu possa colaborar, que eu realmente colabore com vocês hoje. Eu vou tentar, doutora Maria de Jesus, compartilhar aqui. Aí, se eu não conseguir, só por uma questão de controle de slide, eu peço a ajuda da senhora aí, tá bom? Vou tentar compartilhar aqui. Está sendo possível verificar o slide? Boa tarde, professor. O senhor só poderia colocar no modo de apresentação, porque ele está mostrando a tela do PowerPoint. O modo de apresentação fica em tela cheia. Fernando, analista da nossa TI. Muito obrigado. Eu não estou... Ele continua como... Ao lado do Zoom. Para o senhor ficou em tela cheia? Não, ele não está em tela cheia. Está só uma marcação aqui A atrapalhando. tecla F5.
a tecla F5 do teclado. Acho que ele saiu. Deu certo aí, Fernando? Não, o senhor acabou saindo. O senhor vai de novo apresentar Você pode... deixa eu tela botar cheia, então. apresentar a tela inteira. Apresentar a tela inteira. Pronto. Agora você vai lá no PowerPoint, selecione o PowerPoint. É fora daqui do Meet, né? Lá embaixo, ali no íconezinho do PowerPoint, lá embaixo. Tá. Isso. Agora você vai... Isso, modo de apresentação. Agora sim. Perfeito. Tá correto? Correto. Então ótimo. Tá, muito obrigado, Fernando. Bom, gente, então, o desafio que me foi encaminhado foi no sentido de tratar da implementação do Planejamento Regional Integrado, que a gente tem chamado de PRI, Organização das Redes de Atenção à Saúde, integração regional das ações e serviços de saúde e elaboração da programação geral das ações e serviços de saúde. Então, esse é o desafio, que é um desafio que é fundamental que a gente entenda que só é possível da gente conseguir alcançá-lo se nós entendermos que esse é um debate histórico na construção do Sistema Único de Saúde. Então, a ideia é a gente não se perder no elo temporal da história do SUS, porque senão a gente, de fato, pode achar que é um movimento recente, né, contemporâneo. Na verdade, ele é um movimento que vem com a construção do Sistema Único de Saúde desde a sua, do seu ideário, né, desde que ele foi pensado. Então, eu pensei numa trilha de construção para a gente fazer esse diálogo hoje aqui, que vai passar pela legislação estruturante do SUS, claro que nada muito denso, só para, de fato, a gente fazer os links necessários, princípios doutrinários e organizativos do SUS, o planejamento no SUS, através do Pacto da Saúde, a regionalização no Maranhão, conceituando rede de atenção, o paradigma da fragmentação da saúde, que é o que vai nos levar a tentar fazer a estruturação e organização das nossas redes de atenção, as ferramentas para a ruptura desse paradigma, o modelo de atenção à saúde em redes, vamos conceituar o que é especificamente planejamento regional integrado e o papel do planejamento regional integrado na implementação do modelo dessas redes de atenção, além de falarmos do estado da arte do PRI no estado do Maranhão. Então, legislação estruturante do SUS é fundamental para a gente ter o entendimento de como que o Brasil tem discutido, dialogado e definido a sua expressão do Sistema Único de Saúde, a sua oferta de ações e serviços, como que o Brasil tem dialogado em relação a isso hoje, sem que a gente não consiga entender isso, sem que a gente faça, de fato, esses links, esses elos com essa legislação estruturante. Então, passando rapidamente pela Lei 8.080, Lei 8.142, pela Portaria 399 de 2006, pela Portaria 4279 de 2010, depois consolidada na Consolidação número 3 de 2017, e pelo Decreto 7508, me parece que esses são o nosso farol, né? A gente consegue ter um farol para o entendimento desse processo que a gente vai conversar hoje através dessa legislação. Então, na Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, a gente já consegue perceber, se a gente for ter um pouquinho mais de cuidado de observar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, já previstos também na Constituição Federal, né, artigo 98, se a gente olhar o artigo 7º da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, lá já está dito, né, descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Então, já está claro na lei que cria o SUS que a ideia é você ter a oferta desse serviço o mais próximo possível do munícipe. Regionalização, então, aqui a gente já vê também
aparecer já na instituição da Lei Orgânica do SUS a temática da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Então, é um esforço que o sistema vem fazendo desde a sua idealização e da sua criação por lei. Na Lei 8.142, em que a gente tem a garantia, né, da participação social no planejamento do SUS, no acompanhamento do SUS, no monitoramento do SUS, né, principalmente através das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. Então, lá no artigo 1º da Lei 8.142, está garantida a participação popular dos cidadãos brasileiros no dia a dia, em todo o cuidado que a gente deve ter com o nosso Sistema Único de Saúde. A portaria 399, que nos apresenta o Pacto pela Saúde, lá de 2016, que vai tratar do Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, a portaria 399 já vai trazer, através das suas diretrizes, algo mais específico em relação a como se dará essa regionalização, a como se dará essa oferta hierarquizada de serviços e ações e, consequentemente, como que a gente deverá organizar as nossas regiões de saúde. Lá no Pacto pela Saúde, Pacto em Gestão pelo SUS, de Gestão do SUS, lá em 2006, a gente já tem conceitos que vão ser expressados ainda hoje, cuidados que vão ser observados ainda hoje, por exemplo, na construção do planejamento regional integrado, que vai beber dessa fonte, né? A legislação vai, obviamente, sendo modernizada, mas o planejamento regional integrado precisa beber dessa fonte já trazida lá no Pacto pela Saúde de 2006, em que a gente tem o plano diretor de regionalização, que expressa o desenho final de reconhecimento das regiões de saúde, com o objetivo de garantir acesso, promover equidade, integralidade, qualificando o processo de descentralização e otimização dos recursos. A lógica de região de saúde, consequentemente de organização das redes de atenção à saúde, vem sempre nesse sentido, de você ter uma condição de oferta equânime e integral e com a otimização máxima desses recursos, né, fazendo com que a gente tenha eficiência na oferta desses serviços. Também no Pacto pela Saúde de 2006, Pacto em Defesa do SUS, Gestão do SUS, a gente vê, que o doutor Herbert, inclusive, comentou na sua abertura, já a conceituação daquilo que nós chamamos de Programação Pactuada Integrada da Atenção em Saúde, que é a PPI, né, que no caso do nosso estado, do Maranhão, a gente, de fato, tem hoje ofertada para as gestões públicas em saúde a PPI de 2004. Então, já é um conceito que ele está ratificado dentro do Pacto pela Saúde, que é o que exatamente a PPI? Processo que visa definir a programação das ações de saúde em cada território e nortear a alocação dos recursos financeiros para a saúde, a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores. Vocês vão ver que esse conceito ele vai aparecer lá no final do nosso diálogo hoje, justamente quando a gente for falar de PGAS e PPAE, né? Quer dizer, que são conceitos mais novos que o SUS traz para a gente, mas que estão, obviamente, baseados na ideia do que era a PPI. A portaria 4279, de 30 de dezembro de 2010, depois ratificada através da consolidação número 3, de 28 de setembro de 2017, vai estabelecer as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS. Então, trata das diretrizes para a estruturação da rede de atenção à saúde como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde, aperfeiçoar o funcionamento político e institucional do Sistema Único de Saúde, bem como definir as redes temáticas de atenção à saúde. Então, tudo aquilo que a gente vai debater dentro do planejamento regional integrado, em relação à organização das redes temáticas, em relação à definição das nossas regiões de saúde, em relação à nossa oferta de serviço através de redes de atenção à saúde, já vem apresentado desde a portaria 4279, depois ratificado na consolidação número 3 de 2017. O decreto 7508, de 28 de junho de 2011, que vai regulamentar o SUS, né, na verdade, regulamenta a Lei Orgânica do SUS, Lei 8.080, e dispõe sobre a organização do sistema de saúde, planejamento da saúde, assistência à saúde e articulação interfederativa. Lá no capítulo 2 do decreto 7508, das disposições preliminares,
artigo 2º, a gente já tem a definição mais recente daquilo que se deve entender como região de saúde e rede de atenção à saúde, que são os dois motes que a gente precisa estar muito atento quando a gente for falar de planejamento regional integrado. Então, região de saúde, óbvio que são conceitos, então a gente pode entendê-los de forma mais abstrata, mas conceitualmente se trata de um recorte territorial inserido em um espaço geográfico contínuo com identificação cultural, econômica e social, que tenha também condições de ofertar rede de comunicação e infraestrutura, inclusive rede de transporte. Então, quando você pensa um processo de regionalização para um estado, você precisa, de fato, levar em consideração estas questões, não só questões geográficas, mas também questões culturais, econômicas e sociais. No Maranhão, a gente enfrentou esse desafio na hora de definir as regiões de saúde, tanto que se você for fazer o deslocamento para essas regiões, você observa geográfico, se você for olhar só geograficamente, você observa que você poderia ter feito recortes distintos, mas você precisou, no momento em que foi se definir a regionalização, você precisou considerar as questões culturais daqueles espaços, as questões econômicas daqueles espaços e também as questões sociais. A região de saúde deve organizar a rede de ações e serviços de saúde a fim de garantir o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade, equidade e integralidade do cuidado. Então, a lógica do planejamento regional integrado, eu espero que ao final desse nosso diálogo isso possa ficar muito evidenciado para vocês, mas a lógica é que a gente possa ter, em algum momento da história do nosso Sistema Único de Saúde, a oferta dessas ações e serviços de forma o mais regionalizada possível. Quer dizer, que aquilo que a gente vai depois chamar de espaço regional ampliado, você tenha, de fato, uma condição de autonomia para que aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que moram naquele espaço, os munícipes que moram naquele espaço regional ampliado, possam ter resolvido os seus problemas de saúde. Então, essa autonomia desse espaço regional ampliado na verdade, a grande busca desse processo de organização da rede de atenção através do planejamento regional integrado. A organização da rede de saúde deve oferecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o fortalecimento do controle social. Vamos trabalhar muito hoje aqui essa lógica da necessidade desse diálogo e desse entendimento entre os gestores do sentido maior desse processo, né? Tentar vencer aquela lógica do primeiro, preciso olhar para o meu território, para o meu município, para depois pensar além. Não, a gente precisa, na verdade, nesse processo de construção do planejamento regional integrado, abrir um pouquinho essa mente, abrir um pouquinho essa lógica, para enxergar esse processo de algo de forma mais ampliada, tá? Senão a gente, de fato, não consegue avançar naquilo que é necessário. O papel das comissões intergestoras, através do Decreto 7508 de 2011, a gente tem, no artigo 30, as comissões intergestoras pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde, integrados em redes de atenção à saúde. Então, tanto o CIT, como a gente vai ver já, a CIB e CIR, precisam, de fato, discutirem a organização e o funcionamento dessas ações e serviços de saúde, pactuarem para que a gente possa efetivar essas pactuações. Então, a CIT vai fazer essa discussão no âmbito da União, ela está vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, e é onde tem a participação do CONAS, né, representando os secretários de Estado da Saúde, e do CONASEMES, representando os secretários municipais de saúde. Então, a CIT é o espaço, o grande espaço no Brasil que a gente tem para fazer essas discussões mais amplas, que depois, obviamente, são apresentadas para os entes, né, para além do Ministério da Saúde. É na CIT que a gente tem essas definições de portarias e de políticas públicas para serem aplicadas no território nacional. A CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, para efeitos administrativos e operacionais, é o espaço em que você vai ter as discussões locais dessas políticas públicas de saúde, com a participação da gestão estadual e também das gestões municipais através do COSEMES. Então, na CIB você tem a participação da SES e a participação do COSEMES. É
é um espaço de consenso também, sempre que há algum assunto que é um assunto um pouco mais difícil de deliberação, você precisa fazer uma discussão, um estudo entre esses dois entes, o ente estadual e os entes municipais, através do COSEMES. Você faz um estudo mais aprofundado da temática, para que a hora que você tenha, de fato, o consenso, isso possa ser levado para a CIB, porque ela é um espaço de consenso, ela não é um espaço de discussão, ela é um espaço que você precisa fazer discussão anterior nas câmaras técnicas para chegar na reunião da comissão intergestora e, obviamente, apresentar, né, para a comunidade da saúde aquilo que está sendo aplicado para o Estado. As comissões intergestoras regionais, né, no âmbito regional, vinculado também à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Na CIB, você já tem, em cada região de saúde do Estado, a presença de um representante do Estado, normalmente representado ali pela Unidade Regional de Saúde Estadual, no caso de São Luís é a própria SES, a Secretaria de Estado da Saúde, que faz a representação, e a presença dos gestores municipais dos municípios daquela região. Então, cada CIR vai ter um número específico de gestores, uma vez que cada região de saúde apresenta um número diferente de municípios locais, né? Então, a CIR é onde está essa discussão mais próxima ali do cidadão, a discussão mais regionalizada, e depois, o que for deliberado em si, precisa, de fato, subir para a deliberação na CIB, né? Para que a CIB possa homologar aquela decisão que foi feita, foi tomada em CIR. Então, de forma muito rápida, até porque é algo que já está no nosso domínio, no domínio de quem labuta na saúde pública, os princípios doutrinários e organizativos do SUS, mas são esses princípios que nos garantem toda e qualquer vinculação de política pública no Sistema Único de Saúde. A gente não pode imaginar qualquer tipo de efetividade de política pública sem que a gente possa respeitar esses princípios, os princípios doutrinários, universalidade, equidade e integralidade. O Sistema Único de Saúde, nós sabemos, ele é resultado de um grande movimento de reforma sanitária no Brasil, em que você tinha a grande massa populacional, a grande maioria das pessoas absolutamente alijada de uma oferta de serviço público. Essa oferta de serviço ela era feita apenas para quem era estatutário, para quem tinha vinculação através da CLT, alguns sindicatos, mas a grande massa populacional, as pessoas das áreas rurais, ou mesmo das grandes cidades que não estavam com vinculação formal, não tinham acesso a nenhum tipo de oferta de serviço. Então, o SUS, quando ele é proposto, aprovado, garantido na nossa Constituição Cidadã, ele vem com um desafio hercúleo, né? Um desafio absolutamente absurdo, no sentido de dizer que ele vai ofertar tudo a todos. O problema de ofertar tudo a todos, que obviamente deve ser a nossa bandeira de vida, o grande problema disso era que você não tinha esse todo, né? Você não tinha esse tudo, perdão. Você tinha o todo, você tinha massa populacional, mas você não tinha estruturação densa, né, de oferta de serviço para essa massa. Então, você vem, desde este momento, desde a instituição do Sistema Único de Saúde, nesse esforço, né, nacional, no sentido da gente ter oferta de serviços que possa, de fato, abraçar as necessidades da nossa população. A equidade no sentido de que essa oferta seja equânime, ou seja, respeite as diferenças individuais entre cada um de nós, cidadãos brasileiros. A integralidade no sentido de que você precisa ter uma oferta que seja integral, resolva as necessidades de saúde da população, desde a atenção primária até a alta complexidade. Essa é a luta que a gente vai trazer no discurso hoje, aqui no debate hoje, no diálogo com vocês sobre o PRI. Participação popular garantida através da Lei 8.080, regionalização e hierarquização no sentido de você ter, de fato, uma organização desse sistema, no sentido que ele seja o sistema mais eficiente possível. Descentralização, essa foi uma decisão tomada desde o debate constituintes, né, da Conferência Nacional da Saúde de 1986, você já tinha isso garantido, de que quando o sistema fosse apresentado, essa descentralização estaria presente, no sentido de que a saúde fosse ofertada o mais próximo possível do munícipe, e o comando único, no sentido de você respeitar a gestão de quem tem aquela gestão, de fato. Por isso a necessidade da gente ter
um diálogo muito grande entre os gestores para que você possa respeitar quem é responsável por determinada atribuição, determinada oferta de serviço, e esse comando pertencer àquele ente. Então, a regionalização, o eixo estruturante que organiza a descentralização das ações de serviços de saúde no país, se materializa por meio da organização das redes de atenção à saúde, objetivando promover a equidade, a integralidade e a otimização dos recursos. Gente, isso é o que a gente precisa amarrar hoje. O planejamento regional integrado, através da lógica da regionalização, através da lógica das regiões de saúde e da rede de atenção em saúde, vai buscar garantir a oferta de serviços de forma integral, equânime e o mais eficiente possível. Essa é a lógica do que a gente tem que construir no Maranhão e no Brasil. O processo de regionalização no Maranhão, então o Maranhão vem acompanhando todas essas discussões nacionais, vem participando de todas as etapas daquilo que vem sendo proposto pelo Ministério da Saúde, através da Comissão Intergestora Tripartite, e aí lá na CIT, Resolução 37, de 22 de março de 2018, a definição de como que você fará para organizar a sua região de saúde e ofertar as ações e serviços de saúde através de redes de atenção. Então, o Maranhão participa dessas discussões e, através dessas discussões, define na sua resolução CIB 64 de 2018 que o Maranhão terá 19 regiões de saúde e 3 macro-regiões de saúde, como eu vou mostrar a vocês nos próximos slides. Então, a Resolução 64 de 2018, da CIB, da Comissão Intergestora Bipartite, definiu essa regionalização do Maranhão. Isso está no Diário Oficial do Estado, em que também aparece muito bem explicado todos os perfis dessas macro-regiões de saúde, tá? E que fez com que o Maranhão tivesse a sua divisão aprovada e homologada da seguinte forma. O Maranhão tem, então, 19 regiões de saúde, Esse mapa expressa onde está cada uma dessas regiões, que seriam São Luís, Açailândia, Bacabal, Caxias, Barra do Corda, Balsas, Chapadinha, Codó, Imperatriz, Itapecú do Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, Viana, Timon, São João dos Patos, Zedoca. São as regiões de saúde do Estado. É o que a Comissão Intergestora Bipartite entende, aprovou e homologou. Essas 19 regiões de saúde vão gerar 3 macro-regiões de saúde, que são, como bem apontado pelo Dr. Herbert, Macro-Norte, Macro-Leste e Macro-Sul. Sendo a Macro-Norte a maior delas, com 9 regiões de saúde, a Macro-Leste com 6 regiões de saúde e a Macro-Sul com 4 regiões de saúde. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, da gente ter um entendimento de que o objetivo que a gente está buscando nesse processo de planejamento, nesse processo de organização das regiões de saúde e de organização da oferta de serviço em rede, é que cada uma dessas macro-regiões de saúde no estado do Maranhão possam ter, em algum momento, autonomia. Essa é a lógica do nosso trabalho, esse é o nosso esforço. Não dá para você dizer que isso quando que isso acontecerá, mas esse é o esforço de construção que o Maranhão faz e que nós, todos imbuídos nisso, precisamos fazer, para que a Macro-Norte possa resolver os problemas dos seus munícipes, de todos os problemas que eles busquem, o mesmo valendo para a Macro-Leste e para a Macro-Sul. A rotina contemporânea da oferta de ações e serviços de saúde no SUS. Então, depois dessa base que eu queria trazer para vocês, que, no meu entendimento, é absolutamente necessária para a gente entender como que chegamos até aqui, é importante agora que a gente consiga perceber por que, então, fazer esse esforço para, de alguma forma, modificar a realidade que hoje está posta. Então, eu trouxe rapidamente aqui para a gente só tentar tocar, naquilo que é hoje observado na contemporaneidade da oferta de serviços e ações do SUS. Então, os desafios históricos desse sistema e os seus paradigmas seriam a desarticulação e descontinuidade entre os níveis de atenção, que vai, obviamente, trazer uma fragilização absolutamente robusta no sistema de referência e contra-referência, consequentemente, fragmentação do cuidado através de sistemas piramidais, uma vez que você não tem articulação entre os níveis de atenção, acesso desigual aos serviços, uma vez que você vai ter
espaços regionais mais organizados que outros espaços regionais. Isso vai contra um dos princípios doutrinários do SUS, da equidade. Você tem baixa resolutividade nesse processo, a eficiência também é incipiente desse sistema, então além de você ter baixa resolutividade, você tem um sistema absolutamente caro, pouco eficiente, quer dizer que você poderia, com o que você tem de recursos, ofertar algo mais resolutivo para a população, se você tivesse essa organização, e um modelo, lamentavelmente, focado no profissional e hospitalocêntrico. Essa é uma luta do sanitarismo brasileiro, é uma luta da saúde coletiva brasileira, fazer amadurecer nos gestores e na população brasileira a necessidade da gente entender que a resolução dos nossos problemas não estão necessariamente dentro de hospitais, né? Muito pelo contrário, os hospitais deveriam ser apenas referências para que a gente pudesse resolver poucos, quase mínimos problemas de saúde, só de fato os problemas mais complexos de saúde. Mas a gente ainda tem um fascínio muito grande nessa questão de se ter hospital, né? Os hospitais deveriam ser muito bem pensados, organizados, planejados, para que eles, de fato, pudessem ser resolutivos. E você tem ainda um modelo muito focado no profissional da saúde, principalmente no médico, e a gente precisa também romper com esse paradigma, no sentido de fazer ver a cada cidadão a necessidade dele também fazer parte desse processo de cuidado da sua própria saúde. Então, como romper com esses paradigmas e superar esses desafios? A partir desse questionamento, é fundamental que a gente, então, possa debater o que seria um modelo de rede de atenção em saúde. O entendimento da gestão de saúde do SUS é que é só através de uma oferta de saúde, através de rede de atenção, que a gente vai conseguir romper com esse sistema absolutamente ineficiente e fragmentado. Então, vamos definir também de forma subjetiva, abstrata, porque ela também oferta muitas possibilidades de conceituação. O que seria uma rede de atenção à saúde? Bom, então, rede de atenção à saúde, para o Ministério da Saúde, arranjos organizativos de ações de serviço de saúde, ou seja, organizações de oferta de serviços, de diferentes densidades tecnológicas. Então, eu tenho dentro dessa oferta de serviços, ofertas de atenção primária, média complexidade, alta complexidade, que juntas, por meio de sistemas de apoio, de sistemas logísticos e de sistemas de gestão, a gente possa ofertar, garantir a integralidade do cuidado para cada uma das pessoas das nossas regiões de saúde. O professor Eugênio Vilaça também colabora na questão da gente definir rede de atenção. Ele traz para a gente o conceito de conjunto de serviços de saúde vinculados entre si, né, por uma missão única, por objetivos comuns e por ação cooperativa e interdependente. O que ele está querendo dizer? É necessário que cada um desses serviços ofertados, independente da sua complexidade tecnológica, possa trabalhar num único sentido, que é o sentido de resolver o problema de saúde daquele indivíduo que, naquele momento, busca essa oferta de serviço. Ofertando uma atenção contínua, integral, a uma população. O professor Eugênio Vilaça traz para a gente a inclusão, né, da necessidade de você ter uma população para fazer essa oferta. A gente só consegue ofertar serviço em rede se eu souber para quem eu estou ofertando. Então, a observação do professor é absolutamente importante, coordenada pela atenção primária à saúde. Então, rapidamente, o paradigma da fragmentação da saúde, que é o modelo que nós precisamos enfrentar no momento em que nós queremos ofertar os nossos serviços e as nossas ações de saúde de maneira que elas fiquem em rede de atenção. Então, a fragmentação da saúde, a gente de cara já percebe um sistema piramidal em que você tem de forma separadas esses estamentos, né, atenção básica, média complexidade, alta complexidade. Então, os serviços são ofertados isoladamente,
desmembrados em níveis hierárquicos de acordo com sua tecnologia dura ou complexidade estática, incapazes de prestar uma atenção contínua à população. É fundamental a gente destacar esse termo complexidade, gente, para a gente não ficar repetindo alguns equívocos, né? Quando a gente traz atenção básica, atenção primária, média complexidade, alta complexidade, quando a gente fala de alta complexidade, a gente está falando de complexidade densa, a gente está falando de complexidade tecnológica, porque a complexidade da oferta de serviço na atenção primária, ela também é absolutamente profunda, né? A gente tem muita complexidade na atenção primária. Chama atenção disso só para a gente não ter, de novo, o equívoco de supervalorizar os serviços com muita complexidade tecnológica, tá? Porque fazer atenção primária é absolutamente complexo. Então, ela tem uma alta complexidade, só que dentro da subjetividade da relação humana. É isso que eu queria destacar em relação à complexidade estática. Então, esse modelo piramidal é incapaz de prestar uma atenção contínua à população. Não há diálogo, não há coordenação conjugada entre os níveis de atenção e, obviamente, uma fragilização dentro desse sistema de referência e contra-referência. Por que você não tem referência e contra-referência? Porque você não tem diálogo entre esses estamentos. Você não tem diálogo. O paciente simplesmente entra em uma dessas portas e tenta resolver o seu problema lá. Se ele não resolve, ele sai dessa porta e vai em busca de outra porta. Não há um encaminhamento desse usuário para um serviço de uma outra complexidade. Por isso que você não tem, obviamente, como colocar em prática o conceito de sistema de referência e contra-referência. O diagnóstico costuma ser tardio, os esforços são quase sempre duplicados, porque o paciente vai voltar para uma outra porta, então é o mesmo usuário voltando para uma outra porta, então ele vai exigir do sistema um novo esforço do sistema, que ele já poderia ter sido acolhido pelo sistema no primeiro momento em que ele bateu a porta, e, consequentemente, temos tratamentos inadequados. Foco nas condições agudas através de unidades de pronto atendimento, ambulatorial, hospitalar e centro do cuidado profissional, especialmente no médico, né? Como a gente falou anteriormente, a necessidade da gente ter o esforço, o diálogo social, da necessidade do autocuidado e da vigilância em relação à própria saúde, para que você não busque um serviço apenas quando este estiver em condições agudizadas. Este modelo gera um sistema muito menos eficiente, com dificuldade de acesso, baixa qualidade, uso ineficiente de recursos, aumento de custos e insatisfação do usuário. Então, este modelo piramidal, este modelo fragmentado é o modelo que a gente precisa enfrentar na hora que a gente quer ofertar ações e serviços em rede de atenção. E aí você tem, claro, se você tem um sistema fragmentado, é claro que você tem um usuário completamente fragmentado também. Por quê? Porque ele não consegue enxergar, na hora em que ele faz a busca pelo acesso a esse sistema, ele não consegue enxergar que os serviços estão interligados. Então, no entendimento dele, ele tem vários serviços que ele vai precisar buscar, sem ter entendimento que aqueles serviços deveriam, na verdade, fazer parte de uma única corrente, né? Através desses elos que a lógica da oferta de serviços em rede tenta nos trazer. Neste modelo de oferta, o usuário concorre em várias frentes de um mesmo sistema de saúde, tornando a busca pelo atendimento cansativa, de alto custo e de baixíssima resolutividade. Alto custo, inclusive, para o usuário, ou talvez até principalmente para o usuário, uma vez que ele vai ter que, em algumas vezes, em alguns esforços, ele vai ter que fazer várias tentativas de alcançar a resolução do seu problema. Então, e as ferramentas que nós temos para romper com esse paradigma da fragmentação? Então, vamos começar a entender um pouquinho como que se dá esse modelo de atenção em redes. Então, as características do modelo de atenção em redes são as seguintes. Primeiro, a ideia é que esse usuário seja atendido conforme a sua necessidade de momento. Atendido no sentido de ter o seu problema resolvido. Resolvido. A resolutividade daquele problema é o que a gente considera esse usuário atendido. Desde a prevenção até a reabilitação, com o apoio adequado de cada etapa do processo. Em cada etapa do processo.
O conhecimento deve ser compartilhado entre os profissionais, então esse usuário, quando ele acessar dentro de uma rede de atenção uma outra complexidade de serviço, é fundamental que o profissional que o receba nesta outra complexidade já tenha consigo as informações enviadas, encaminhadas pelo primeiro espaço, pela primeira porta que atendeu esse usuário. Serviços interconectados, tornando o fluxo de informações mais controlado e a continuidade do cuidado mais segura. E a gente vai falar, no caso do Estado do Maranhão, da necessidade muito grande que a gente tem de conectividade, porque para que eu tenha acesso a essas informações, obviamente, eu preciso que essas informações cheguem ao próximo nível de atenção, ao próximo serviço que vai ofertar o atendimento daquele usuário. Então, é necessário a luta por uma conectividade universal no Estado, também equânime, para que a gente possa ter essa oferta de maneira o mais igualitária possível. Sistemas de apoio logísticos, sistemas controlados de regulação, sistemas informatizados com prontuários eletrônicos e o teleatendimento. Governança entre os 3 entes federativos. O planejamento regional integrado vai sempre amarrar os seus entendimentos através dessa lógica de gestão compartilhada, através dessa lógica de diálogo dentro das regiões e macro-regiões de saúde. A participação de todos os entes envolvidos. Então, o papel da atenção primária dentro das redes de atenção à saúde, a lógica é que as redes de atenção à saúde possam romper com esse paradigma piramidal, como a gente viu, verticalizado, criando uma estrutura poliárquica, horizontalizada, que respeita as diferenças das densidades tecnológicas e coloca a atenção primária em saúde no centro das dinâmicas de atenção à saúde. E isso, gente, você ter a atenção primária à saúde como a grande ordenadora e coordenadora desse processo precisa romper os livros de saúde pública, saúde coletiva, precisa romper os papers que a gente tem sempre publicados na ciência política de saúde pública no Brasil. A gente precisa romper com essa fala de apenas dizer que a atenção primária é a ordenadora, a coordenadora do processo. Ela precisa, de fato, ser essa ordenadora e essa coordenadora desse processo, organizando, através dela, toda essa oferta de rede de atenção. Então, a população, eu só posso ter uma rede de atenção ofertada se for ofertada para quem precisa dessa oferta. Então, eu preciso ter uma população que possa acessar e ser vinculada a essa rede. O elemento que define a razão de existir de uma rede de atenção à saúde é a população, tá? Que vai ficar sob responsabilidade sanitária e econômica desta rede de atenção. É de responsabilidade da atenção primária o conhecimento das características dessa população através do processo de territorialização, cadastramento, classificação de riscos sociossanitários, assim como a vinculação das famílias a uma unidade básica de saúde. Então, a estrutura operacional da rede de atenção à saúde, de forma muito pragmática, você tem 5 componentes. O centro de comunicação dessa rede de atenção, aquele que chama a responsabilidade e distribui as informações de necessidades, é a atenção primária. Nós temos, então, a partir daí, os pontos de atenção secundários e terciários, os sistemas de apoio, como a gente já vai ter contato com eles, né, que a gente vai falar já, de apoio diagnóstico, de apoio farmacêutico, os sistemas logísticos, que também precisam estar muito bem adensados para que esse sistema consiga ser organizado em rede, e o sistema de governança, porque a gente não consegue fazer a aplicabilidade desse estudo sem que os entes estejam envolvidos e os gestores estejam cientes de cada uma de suas atribuições. Então, o centro de comunicação é a atenção primária, representa a porta de entrada preferencial ao sistema de saúde, é fundamental que a gente entenda isso, ela é uma porta prioritária preferencial, não a única, claro, o sistema não pode fechar, o sistema é universal, onde um usuário do SUS bater, esta é a porta que tem que abrir, isso é ponto, tá? A gente precisa nem aprofundar muito isso é ponto pacífico, porém, a ideia é que a gente fortaleça a atenção primária no sentido de que o usuário entenda que é lá, sim, a porta prioritária, a porta preferencial, onde ele, de fato, deveria iniciar
o seu caminhar dentro do sistema. Ela coordena os fluxos e contrafluxos do sistema de saúde, organiza o acesso e articula os diferentes pontos da rede, representada pelas unidades básicas de saúde e equipes da estratégia de saúde da família. Não existe rede sem uma atenção primária que cumpra o seu papel. E não é possível uma atenção primária que cumpra o seu papel sem que esteja inserida numa rede de atenção. É isso. Isso aqui resume o papel da atenção primária dentro desse processo. Os pontos de atenção secundários e terciários que a gente vai encontrar no serviço ali de média complexidade, alta complexidade, com uma maior densidade tecnológica, é fundamental que a gente destacar que não há uma subordinação entre essas ofertas de pontos secundários e terciários, não de forma alguma, eles estão interligados e dependem uns dos outros, tá? Sem que haja ali subordinação de oferta. O sistema de apoio, então, nós vamos ter, para que essa rede funcione de forma ampla, resolutiva e integral, a gente vai ter apoio diagnóstico, né, através de exames de imagem, exames de sangue, vamos ter apoio terapêutico, assistência farmacêutica, e vão precisar de sistemas de informação de saúde para receber todas essas informações que são ofertadas dentro de cada ação e de cada serviço de saúde no SUS. Sistemas logísticos, em que a gente destaca o Cartão Nacional de Saúde, SUS, já dito, inclusive, pelo ministro da Saúde brasileiro, né, o nosso Alexandre Padilha, nosso querido Alexandre Padilha, que já destacou que a vinculação do cidadão brasileiro em relação ao Cartão Único do SUS será dada através do número do CPF. E isso, de fato, a gente precisa concordar que vai facilitar muito a transferência, né, de informações entre os serviços de saúde, fazendo com que, de fato, um usuário do SUS possa ser atendido independente da unidade federada em que esteja. Então, o sistema logístico tem também a importância da gente destacar do prontuário eletrônico cidadão, do PEC, e aí a gente precisa ter conectividade para que isso seja, de fato, algo efetivo, além do sistema de transporte e saúde. Então, ele vai garantir toda a organização racional dos fluxos e contrafluxos de informações. E o sistema de governança é o arranjo organizativo que permite gerir todos os componentes da rede de atenção à saúde, gerando sentido de cooperação entre os atores sociais, potencializando a interdependência entre eles, fortalecendo a proteção da população descrita. Não é possível a gente organizar a rede, pensar em planejamento regional integrado, sem que os entes estejam envolvidos e cada gestor saiba exatamente qual é o seu papel e a sua atribuição nesse processo. E aí isso se faz através das pactuações interfederativas, CIT, CIB e CIR. Então, a estrutura operacional da rede de atenção à saúde, nós temos o quê? Nós temos a atenção primária, os pontos de atenção secundários e terciários, o sistema de apoio, como os nós dessas redes, né? Enquanto que o sistema logístico, o sistema de governança, atuam como as ligações que comunicam esses nós dessa grande rede de atenção que a gente trabalha para que o Brasil um dia consiga ofertar à sua população. Um exemplo muito rápido, recentemente apresentado pelo CONAS, de como que seria uma estrutura operacional de rede de atenção, né, em que você tem aí esses serviços dialogando entre si e esse usuário fazendo o seu deslocamento, as suas referências e contra-referências dentro de um sistema que tenha uma lógica, né, de idas e vindas, a depender, obviamente, da necessidade desse usuário. Redes temáticas no SUS, como a gente viu, né, desde a portaria 4279, ratificada pela consolidação número 3 de 2017, o Brasil trabalha na lógica de redes temáticas. Isso é uma questão didática, fundamental da gente entender que essas redes estão o tempo todo enlaçadas para que possam gerar grande rede de atenção. Mas seria mais complexo se a gente fosse trabalhar dentro dessa lógica maior. Então, didaticamente, você divide essa grande rede em temas para que você possa avançar dentro das políticas e, obviamente, elas vão se tocando, vão se encontrando dentro da grande rede. Então, nós temos rede de atenção às urgências, rede Aline, que é a antiga rede Cegônia, rede materno-infantil, rede de atenção psicossocial,
rede de cuidado à pessoa com deficiência e rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Gente, muito rapidamente, vou citar para vocês os componentes. A gente sabe que nós vamos ter, no andamento do curso, colegas que vão tratar de cada uma dessas redes de atenção. A minha ideia aqui é só para que a gente possa entender o que está sendo dito aqui, para que vocês, de repente, alguém que não esteja familiarizado, não consiga enxergar esses serviços. Se eu fosse pensar em rede de atenção às urgências, a gente vai ter sempre ali atenção primária, serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU, as UPAs, os hospitais, né, que é o componente hospitalar dessa rede, que são as portas hospitalares, enfermaria de retaguarda, leito de cuidados intensivos, serviço de diagnóstico por imagem laboratoriais, leito de retaguarda clínica, leito de unidade de terapia intensiva, as UTIs, serviço de atenção domiciliar, que é o melhor em casa, e sala de estabilização. Olhando a Aline, que já é uma rede um pouco mais densa em relação a componentes, a gente vai precisar fazer uma pequena divisão. Então, na Aline, eu vou ter oferta para aquilo que eu entendo ser uma gestante de baixo risco, então, com centro de parto normal intra-hospitalar, centro de parto normal peri-hospitalar, casa da gestante bebê e puérpera, unidade básica de saúde. Serviço de atenção à gestante de alto risco, eu já vou ter um ambulatório especializado de gestão de alto risco, que é o AGAR, serviço de referência à gestação de alto risco, GAR, serviço de referência à gestação de alto risco tipo 2, casa da gestante bebê puérpera, referência hospitalar em atendimento secundário à gestação de alto risco, referência hospitalar em atendimento terciário à gestação de alto risco. E ainda serviços de atenção infantil no âmbito da rede Aline, atenção ambulatorial especializada ao segmento do recém-nascido e crianças egressas de unidades neonatais, unidade de terapia intensiva neonatal, UTIM, tipo 2 e 3, unidade de cuidado intermediário neonatal convencional, o 5, unidade de cuidado intermediário neonatal canguru, o 5. Na psicossocial, nós teríamos os componentes da atenção primária à saúde, centro de atenção psicossocial, que são os vários tipos de CAPS, no momento que vocês terão o debate aqui com a RAPS, vocês vão aprofundar essas caracterizações, unidade de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos, centros de convivência e cultura, atenção hospitalar através dos leitos de saúde mental, fundamental da gente destacar aqui a lógica de leito psiquiátrico está em desuso através das portarias ministeriais, a gente não usa mais essa lógica de leito psiquiátrico, a lógica agora é de leitos de saúde mental, que deverão ser ofertados em hospitais gerais, serviços de atendimento móveis às urgências, portas de entrada da rede de atenção às urgências, né? Porque a RAU, de fato, ela vai fazer a composição, a RAU está participando de todas as outras redes temáticas, uma vez que ela é uma das portas de entrada do sistema. Componente da rede de atenção à pessoa com deficiência, também a participação da atenção primária, centros especializados em reabilitação SER, estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação. Na aula da professora Nelby, vocês vão entender isso de forma um pouquinho mais aprofundada, estou só trazendo os componentes, oficinas ortopédicas, centro de especialidades odontológicas e CELS, atenção hospitalar e de urgência e emergência, leitos de cuidados prolongados, centros cirúrgicos qualificados para atenção odontológica à pessoa com deficiência. Os componentes da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, que a gente tem 3 eixos, né? O eixo da oncologia, do sobrepeso e obesidade, do renal crônico. Então, eu também trouxe só para mostrar para vocês como que essa rede é composta. Depois, as professoras vão aprofundar isso com vocês quando forem tratar especificamente dessa rede. Atenção primária à saúde, atenção especializada, subcomponente ambulatorial especializado, subcomponente hospitalar, subcomponente urgência e emergência, sistemas de apoio logísticos que fazem parte dos sistemas de construção da rede de atenção, sistema de regulação e governança. No exemplo do eixo de oncologia, a gente tem serviço de referência para diagnóstico do câncer de mama, SDM, serviço de referência para diagnóstico e tratamento para lesões precursoras do câncer do colo do útero, SRC, unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, UNACOM, que trata dos tipos de câncer mais comuns, né? E centro de assistência de alta complexidade em oncologia, os CACONs, que vão tratar dos cânceres mais raros. Então, a partir do momento que eu consegui enxergar como que seria, de fato, uma oferta desses serviços
em rede, eu preciso me questionar como que eu posso implementar, então, de forma efetiva este modelo de atenção em rede através de um sistema público de saúde. De que maneira eu posso tornar, de fato, esse cuidado muito mais integral para o usuário do SUS? É isso que eu vou tentar conversar com vocês a partir de agora, já que a gente já conseguiu enxergar como que se deu o entendimento para que a gente chegasse nessa conceituação de rede de atenção, como que são a oferta dessas redes temáticas, o que é ofertado dentro dessas redes temáticas, e agora vamos tentar entender como que é possível fazer com que isso seja ofertado em modelo de atenção em redes. Então, surge, desde o início desse nosso bate-papo, ficou a interrogação, cadê o PRI? E aí, então, surge a necessidade da gente conceituá-lo, né? Conceituar o planejamento regional integrado para fazer com que ele seja, quem sabe, esta ferramenta necessária para apresentar a oferta de serviço em redes. Então, para o Ministério da Saúde, para a Comissão Intergestora Tripartite, o PRI representa a principal ferramenta do SUS hoje para organizar todas as nossas ações e nossos serviços de saúde em redes de atenção. É uma ferramenta de aperfeiçoamento do SUS que define as responsabilidades dos gestores quanto à integração da organização sistêmica do SUS, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações e serviços para a garantia do acesso e integralidade da atenção à população de um território. Território esse definido como macro-região de saúde ou espaço regional ampliado. Então, gente, pronto. Bem aqui chegou um elo que eu queria buscar lá quando a gente conceituou população. Então, lembra que eu disse que seria definido um espaço ampliado para a atuação dessa oferta de serviço. Esse espaço ampliado é o que nós chamamos de macro-região de saúde. Então, a lógica do trabalho do planejamento regional integrado está toda baseada em se constituir autonomia macro-regional. É como se a gente tivesse o desafio de ter no Maranhão 3 espaços geográficos autônomos de ofertas de serviços e ações de saúde no SUS. Essa é a ideia, e é isso que a gente está trabalhando, é isso que a gente está buscando. Macro-região de saúde. Então, macro-região de saúde é um espaço regional ampliado, capaz de garantir a resolutividade das redes de atenção à saúde, deverá ser instituído pela CIB no processo do planejamento regional integrado, tendo como base a configuração das regiões de saúde. A gente viu no slide anterior que no Maranhão, através da resolução 64 de 2018, a Comissão Intergestora Bipartite definiu que o Maranhão teria 19 regiões de saúde e 3 macro-regiões de saúde. E o modelo, dentro desse modelo de rede, a gente já viu que o PRI é a ferramenta que está sendo buscada para organizar os serviços em redes. Então, qual é o papel do PRI nessa implementação desse modelo de rede de atenção? Ao definir o espaço regional ampliado, as necessidades prioritárias de saúde, os vazios assistenciais, os pontos de atenção e as responsabilidades de cada gestor, o planejamento regional integrado auxilia na implantação e na implementação do modelo de redes de atenção à saúde. Então, é um planejamento que vai trazer à superfície todas as necessidades, os vazios e também as necessidades prioritárias, as responsabilidades, mas também tudo aquilo que você já tem hoje de oferta de serviço de saúde. Então, o planejamento regional integrado traz à mesa todas essas informações para que a gente possa organizar as regiões de saúde de forma ascendente às macro-regiões de saúde e torná-las autônomas. O PRI é fundamental para a efetiva regionalização e aprimoramento dos serviços de saúde no Brasil, favorecendo a integração sistêmica dos serviços de saúde, de atenção contínua, equânime, integral, com eficácia clínica e sanitária, além de ser eficiente economicamente. Então, como que se dá a operacionalização do PRI, as etapas do planejamento regional integrado?
Essas etapas foram definidas através da Resolução CIT 37, de 22 de março de 2018. Identificação do espaço regional ampliado, macro-região de saúde. Identificação da situação de saúde no território, das necessidades de saúde da população e da capacidade instalada. Esse é o trabalho que a gente faz em cada uma das regiões de saúde do Estado do Maranhão. Fazer o levantamento de todas essas informações. As prioridades sanitárias e respectivas DOMs, diretrizes, objetivos, metas e indicadores com seus prazos de execução, trabalho que a gente também faz dentro de cada uma das regiões de saúde, as responsabilidades dos entes federados, a organização dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde para garantir a integralidade da atenção à saúde para a população do espaço regional, a programação geral das ações e serviços de saúde, PEGAS, vamos já tratar dela, a identificação dos vazios assistenciais e eventual sobreposição de serviços, orientando a alocação dos recursos de investimento e custeio da União, estados, municípios e emendas parlamentares. Então, gente, é fundamental você ter condição de organizar um território através de um planejamento para que você evite esforços no sentido de, por exemplo, sobrepor serviços. Você solicitar serviços para onde ali já tem serviço ofertado. Por isso a necessidade do planejamento regional integrado ser uma ferramenta percebida por todos os entes federados. Então, a programação geral das ações e serviços de saúde, gente, PEGAS, chegamos nela, que o Ministério da Saúde também vem chamando de Programação Pactuada da Atenção Especializada, PPAE. A gente viu lá, quando a gente tratou do Pacto pela Saúde de 2006, o conceito de Programação Pactuada Integrada, PPI, aqui a gente traz. Consiste em um processo de negociação, pactuação entre os gestores, em que são definidos os quantitativos físicos e financeiros das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no âmbito regional, partindo da realidade municipal. Então, assim, deixando claro que é um processo de negociação e pactuação ascendente. Não é possível fazer isso sem que você escute o território, sem que você conheça o território, sem que você perceba o que você tem de oferta dentro das regiões, para que aquilo possa ser organizado em rede e para que aquilo possa ser organizado em ações e serviços de saúde. Então, a metodologia indicada para o alcance da PPAE. É uma sopa de letrinhas do SUS, né? PEGAS, PPAE, PPI, é isso mesmo. Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, PEGAS, ou Programação Pactuada da Atenção Especializada, PPAE. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, cenário de demanda reprimida da atenção primária, fazer um levantamento daquilo que a atenção primária entende como necessidade de oferta, verificar o que está reprimido de oferta dentro da atenção primária. Feito isso, nós vamos trabalhar dentro de uma etapa que nós chamamos de parametrização. Nós vamos parametrizar, calcular, verificar como que se dará a oferta de cada ação que vai ser ofertada dentro de todo esse sistema de saúde. Etapa de definição dos fluxos assistenciais. Então, depois que eu defino a parametrização, eu tenho, então, condição de definir como que se dará esse desenho de referência e contra-referência. E, por último, para que eu possa, então, ter, finalmente, uma nova PPAE, eu tenho uma etapa que a gente chama de etapa de definição do financiamento. Então, os entes envolvidos, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e os gestores municipais, a coordenação desse processo é feita pelo Ministério da Saúde, que vai, na verdade, compilar todos esses dados que serão levantados através do cenário de demanda reprimida no Estado. A coordenação é feita pelo Ministério da Saúde, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, a gente que faz toda o elo com as regiões, com os municípios, com os secretários municipais de saúde e seus assessores, mas quem executa, quem preenche essa informação são as gestões municipais. Feito, então, o levantamento desse cenário de demanda reprimida da atenção primária, a gente vem para a necessidade de discutir parametrização, que é a etapa de definição dos percentuais de alcance por item de programação, ou seja, nós vamos definir
o percentual que cada ação será alcançada em cada um dos territórios que irá ofertá-la. Estabelecidos os parâmetros de necessidade, será analisada a capacidade real de execução possível para o ano vigente, mediante a definição de percentuais de alcance por item de programação. Os quantitativos gerados pelos percentuais de alcance serão a base da pactuação entre os gestores. Então, definição das áreas estratégicas, definição de todos os itens de programação, tudo que vai ser ofertado dentro dessa rede de atenção à saúde, quantificar como que se dará a oferta dessas ações e quantificar qual será o percentual para alcançar essas quantificações. Parametrização. Para isso, nós vamos usar uma gama de sistemas de informação dentro do que é ofertado nas plataformas federais, né? CIA, EstimaSUS, o Sistema de Informação Hospitalar, SIGTAP, Regulação, SENES, BGE, CISAB, tabuladores. Então, são, de fato, todos esses sistemas ofertados de forma federal, de forma nacional, que a gente acessa para tentar, obviamente, alcançar esse resultado da parametrização. Feita a parametrização, a definição dos fluxos assistenciais, etapa que serão identificados os executores com capacidade de atendimento da população por referenciamento ou abrangência de serviço, com a definição do município encaminhador e também do município executor. Então, a gente vai ter, a partir do momento que você tem a parametrização, você consegue definir como se darão esses fluxos, quem vai executar, quem vai encaminhar, quem vai receber esse usuário. Isso pode se dar por pactuação por referência, isso pode se dar por pactuação por abrangência. E, finalmente, a etapa de financiamento, onde será realizada a associação entre os itens programados e respectivo custeio. Então, eu programei todas as ações ofertadas dentro da minha rede de atenção, tá? Que eu chamei de itens de programação. Programei, calculei os parâmetros, defini quais serão os percentuais de alcance, agora eu vou precisar gerar valor para isso. Né? Então, eu vou gerar valor para cada um desses itens programados. Então, é nessa etapa que eu vou verificar os limites financeiros da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que a gente chama de TETOMAC. Assim como vou ter uma previsão dos valores referentes às ações e serviços de saúde custeados pelo FAEC, né, que é o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. Então, a gente vai, neste momento, nesta etapa do processo de construção do planejamento regional integrado, a gente vai gerar, então, uma espécie de um TETOMAC atualizado para o Maranhão. Então, gente, para tentar fechar esse diálogo que nós tivemos hoje aqui, eu sempre acho que, no meu entendimento, converso isso muito com a minha equipe, quando você consegue mostrar todo esse esforço de forma geográfica, através de mapas, é mais didático para quem está escutando, para quem está percebendo aquelas informações, enxergarem onde que você tem a necessidade de um maior ou até de um menor esforço de reorganização de serviços. Então, eu trouxe aqui muito rapidamente, só para ilustrar alguns mapas geográficos. Esse é um esforço da nossa equipe, da equipe da Secretaria de Estado da Saúde. A gente espera, quando a gente fechar esse processo, que a gente possa ter, de fato, um mapa para todo o estado do Maranhão, com todas essas ofertas de serviço. Então, apenas para ilustrar, a gente teria, por exemplo, se a gente fosse pensar na rede de atenção às urgências, na RAU, as portas de entrada estão distribuídas dessa forma no estado. Se a gente fosse olhar para a RAPS, pensando somente no componente CAPS, a gente também veria como que tem se dado a oferta de CAPS dentro do estado. Você consegue visualizar um vazio, né? Grita aos olhos, né? Grita aos olhos esse vazio, lembrando que o CAPS, na verdade, não só o CAPS, a RAPS, né? A RAPS, ela é uma rede que o Ministério da Saúde entende como uma rede municipalizada, né? Então é um esforço que a gente precisa fazer junto aos municípios para que essa rede seja implementada, claro, com o apoio do Estado. Na rede de crônicas, se nós fôssemos olhar a expressão
de Unacom e Cacom, essa seria a realidade que nós teríamos hoje, né, no Estado, com os Unacons ofertando o atendimento dos cânceres mais comuns e o Cacom, os cânceres mais raros. Na rede Aline, se a gente olhasse maternidade, esse seria também um cenário para perceber no Estado, né? Então, uma rede de extrema importância, né, para que, de fato, todo esse esforço se dê representado, que a gente possa ter, de fato, possa dizer que a gente tem uma rede resolutiva, a gente precisa ter uma rede Aline robusta, que garanta atendimento para essa mãe, para essa gestante, né, para esse bebê. Então, também a necessidade da gente enxergar o Estado, olhar o nosso mapa e verificar onde que a gente precisa avançar para fortalecer ainda mais essa rede. Então, os desafios atuais para a implementação do modelo de atenção em redes, subfinanciamento crônico, que é um desafio do SUS, sistema de governança regional fragilizado, necessidade da gente fortalecer muito as nossas regiões de saúde, as nossas comissões intergestoras regionais, sistemas de informação não integrados, necessidade da gente ter conectividade, que esses sistemas possam conversar, desigualdade no acesso às ações e serviços do SUS, a gente precisa vencer essa desigualdade para, de fato, ter um sistema equânime. E as potencialidades do modelo de atenção em rede, ampliação do acesso e da resolutividade, empoderamento da atenção primária em saúde como coordenadora do cuidado, uso de tecnologias de informação e comunicação, como, por exemplo, telesaúde, regulação eletrônica, cooperação entre os entes federados, e o estado da arte do PRI no Maranhão. Em 2025, nós conseguimos realizar 4 oficinas macro-regionais em São Luís, 19 oficinas regionais em São Luís, em que nós fizemos o diálogo, o debate, a construção com cada uma das 19 regiões, 17 oficinas regionais no território, porque nós percebemos que algumas regiões tiveram alguma dificuldade no sentido de organizar a sua proposta de plano de ação regional, então já fomos a 17 territórios, esse não é o nosso universo, a gente muito provavelmente precisará fazer mais algumas viagens para o interior do estado, e alcançamos até a CIB de setembro 43 dos 95 planos de ação regionais que a gente precisa aprovar. Temos uma meta para a CIB de outubro de mais 30 planos aprovados, para ver se até novembro a gente consegue finalizar os 95 e possamos, então, mergulhar na próxima etapa desse processo, que é o cenário de demanda reprimida da atenção primária, parametrização, fluxo e financiamento. Que é exatamente isso, né, que é o que vem adiante, finalização das propostas dos 95 planos de ação regionais, oficinas para definição do cenário de demandas reprimidas da atenção primária, oficinas de parametrização, oficinas para definição dos fluxos assistenciais e oficinas de financiamento. Pequeno registro aqui, são muitas fotos, trouxe só um slide para que vocês possam ter a percepção de como que a gente faz esse trabalho, indo de região em região do estado, fazendo isso, pegando na mão dos gestores, fazendo um trabalho coletivo, mostrando para cada gestor a importância da participação dele e a importância dele ter um entendimento de que isso só será possível se a gente tiver, de fato, esses gestores mergulhados e imbuídos nesse trabalho. Queria agradecer a paciência de todos, de fato, um assunto denso, complexo, que não dava, eu não me sentiria à vontade em fazer uma explanação para vocês muito rápida, porque eu não ficaria em condições de fazer depois o diálogo e o debate. Então, eu agradeço demais a paciência de vocês e a participação até aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Alan, a disponibilidade, a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada diante dessa atuação nessa gestão e assessoramento, mas já teve alguns comentários aqui no chat, que a gente estava observando aqui. Doutor Alan, queria dizer assim, o Ministério Público da Paraíba é nosso parceiro, porque o Ministério Público tem feito vários termos de cooperação. A nossa atuação
a gente vê que o problema, às vezes, se assemelham, só muda a região, alguns lugares com problemas mais específicos, e eu acho que a experiência do Maranhão, essa foi uma preocupação, quando conversamos com vocês, nos reunimos com toda a equipe que vai dar as aulas, de mostrando as peculiaridades do nosso estado, isso contribua e possa também, quem tiver suas dificuldades nos seus estados, quiser abrir um debate aqui, fazer contar um pouco um sistema de questões rápidas, breves, para a gente não dar uma oportunidade para quem quiser se manifestar. Então, hoje nós temos aqui vários inscritos da Paraíba, queria cumprimentar, através do diretor de vocês, o doutor João Geraldo, e muitos têm se interessado em divulgar esses cursos que nós, do Ministério Público do Maranhão, estamos ofertando. Até agora foi os que eu consegui identificar que estão na participação do curso. Tem uma pergunta aqui, doutor. A gente até, doutor Herbert, tinha pedido para fazer um intervalo, mas talvez, se não tiver muitas perguntas e vocês quiserem seguir logo, o que é que o senhor acha? Ou vocês querem dar um intervalo? Eu estou completamente à disposição de vocês, sem problema nenhum, podemos seguir, pode ficar à vontade. Obrigada. Tem um comentário aqui, na verdade, foi o assessor técnico o Ronald. Ele disse que essa dificuldade na lida diária de ações judiciais e extrajudiciais. Se você quiser fazer algum complemento, depois, Ronald. Aqui nós estamos com a colega Marina, inscrita. Seja bem-vinda, Marina. Passa a palavra, então, para a Marina, e se mais alguém quiser se pronunciar, o microfone vai estar à disposição, só levantar a mão, então, se quiser também colocar sua pergunta no chat. Doutor Alberto, boa tarde. Doutora Maria de Jesus, boa tarde também. Primeiramente, me parabenizar por essa explanação ampla, geral, sobre os fundamentos, os pressupostos, falar da importância do tema. Eu sou promotora de justiça de Pedreiras, com atribuição na defesa da saúde, né? E, na verdade, o meu questionamento é mais até para que o senhor possa explicar uma determinada situação. O PRI da nossa regional, ele já foi enviado e foi aprovado, assim me foi dito, né? Ao mesmo tempo em que eles me procuraram para que a gente pudesse alinhar algumas coisas no fluxo que eles estão entendendo que não está muito adequado em relação à rede Aline. E aí eu lhe pergunto, foi aprovado e é possível que a gente possa ainda, que os municípios possam fazer algumas alterações? Como é que foi essa aprovação, esse seu último dado de 43 PRIs aprovados? Eu queria entender isso. Doutora Marina, muito obrigado pelo questionamento, muito obrigado pela sua participação no território, né? O Ministério Público tem sido decisivo na participação dos gestores, a senhora tem muita participação nisso também. De fato, aprovamos, eu estou olhando aqui no meu controle, me perdoe que preciso olhar aqui, porque são muitas redes. Pedreiras, de fato, está aprovada a linha. Uhum. Deixa só eu ver se o olho aqui me ajuda. A linha está aprovada, a crônica está aprovada. A sua dúvida é mais relacionada à rede Aline, né? Na verdade, eu estava até falando há pouco que eu mandei o convite para todos eles, né, dessa capacitação, e como nós temos um trabalho bem perto, eles falaram, doutora, nosso PRI foi aprovado, mas existem algumas situações que nós queremos discutir com a senhora para que a gente possa alterar. E aí isso me despertou uma dúvida. Mesmo após essa alteração, a gente pode fazer algum aperfeiçoamento, pode fazer alguma alteração? Como é que está essa situação? Certo. Bom, só deixando para a senhora ter todas as informações necessárias, nós aprovamos 2 planos de ação regionais de Pedreiras dos 5. Nós aprovamos a Aline e aprovamos crônicas, então a gente ainda tem pendência em Pedreiras, na rede de urgência, na rede da pessoa com deficiência e também na RAPS, Eles estão com dificuldade de fechar essas outras. Deixa eu lhe explicar, então, o fluxo. Nós fizemos a construção dessa proposta, essa proposta foi aprovada pelo grupo condutor de cada uma dessas redes temáticas, vamos pegar a Aline como exemplo. A rede Aline, então, aprovou o plano de ação da região de Pedreiras,
isso é levado para a Comissão Intergestora Bipartite, para a CIB, aprovado primeiro na CIR, né, a Comissão Intergestora Regional, depois aprovado na Comissão Intergestora Bipartite, na CIB, homologado e encaminhado para o Ministério da Saúde. Aí a senhora traz assim, é possível uma alteração? Sim, é possível, sim, a gente fazer uma retificação. O que é que eu vou precisar fazer essa retificação? Eu vou precisar aprovar de novo. Tá. Então, a região vai precisar entrar em contato com o grupo condutor, fazer esse destaque, dizer, olha, a gente tem uma informação aqui que a gente não colocou naquela proposta, que ela é para a região fundamental, necessária, a gente precisa fazer essa correção. A gente, então, refaz essa proposta, faz o mesmo caminho, aprova de novo em CIB, e quando eu aprovar em CIB, eu digo que eu estou retificando aquela resolução que aprovou o plano antes dessa. Então, é mais ou menos isso. Não há problema, não. Tá ótimo, obrigada. Mais algum questionamento, gente? Herbert, você quer falar alguma coisa? Bom, para os nossos participantes, a gente só lembrando que este curso aqui, como todo mundo tem suas agendas com os horários profissionais, então ficou 2 vezes na semana. Teve a aula inaugural de hoje, com o Alan, e amanhã também tem a segunda aula do curso, que vai ser, só estou explicando aqui para a dinâmica, para o pessoal já ir se agendando. Agora já está divulgado o cronograma do curso. Então, amanhã nós temos a aula com a Débora, e também já entrando mais propriamente no tema das redes. Foi bem falado já de algumas redes, como a rede Aline, mas tem as demais redes. Então, amanhã a professora, inclusive a aula de amanhã é justamente já da rede Aline, a especialista aqui, secretária adjunta, Débora Fernanda. Aí, esse curso, semana que vem, não tem aula, é para dar tempo, às vezes as pessoas não têm a semana toda disponível, e voltamos no dia 21 de outubro e 22. E aí vão ser mais 2 aulas. A da rede de urgência e emergência, a professora Marina e Nascimento, e a rede de atenção à saúde com pessoas com doenças crônicas, vai ser no dia 22. Então, sempre nós estamos colocando, vai ter um pequeno remanejamento para o dia 21, porque para ajustar o calendário, foi na época para ajustar com o calendário de todos. Então, na rede de atenção, 22 de outubro. Aí a gente dá uma pausa, uma semana, e faz as 2 últimas aulas, que vai ser já em novembro. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a escola, superior, está à disposição. O professor Alan, foi um prazer ter ele aqui, bastante esclarecedor. Já coloquei aqui no chat que eles estão pedindo para divulgar o material, viu? Seus slides. Eu já tinha encaminhado para cá. Está à disposição, está à disposição. Certo. Tem mais algumas considerações Liliane, acho que a Liliane levantou a mão ali. Perdão, não vi. Liliane, fica à disposição. À vontade. Boa tarde, vocês me escutam? Oi, eu sou a assessora técnica do Cal Saúde e eu gostaria de fazer uma pergunta. Considerando toda essa trajetória sua de acompanhamento dos municípios de perto, várias viagens realizadas, o senhor consegue identificar os pontos principais que fazem com que os municípios tenham mais dificuldade, alguns municípios, do que outros, para elaborar esses planos de ações regionais, que pudesse compartilhar com o Ministério Público, né, agora nesse momento, para que a gente pudesse direcionar a nossa atuação junto aos gestores municipais. Tem alguns pontos de destaque que o senhor gostaria de falar sobre?
Oi, Liliane, está me ouvindo? Porque a rede pareceu ter caído aqui para mim. Estou Está ouvindo. conseguindo ouvir? Sim. Ah, tá. Tá bom. Bom, Liliane, obrigado pelo teu questionamento. É complexo achar esse porquê. Eu teria algumas desconfianças, né? Teria alguns caminhos que a gente poderia seguir para tentar entender. Um deles é a alta rotatividade de gestores. Então, você tem no Maranhão uma baixa fidelização, de um prazo muito curto que esse gestor fica. Então, você está sempre fazendo um grande esforço para fazer com que o gestor que está naquele momento entenda o processo. E quando você consegue que esse gestor que está ali entenda o processo, muitas vezes troca o gestor, e aí você vai ter novamente ali alguém na necessidade de entender o processo. Algumas regiões de saúde têm apoiadores, porque o Conselho Municipal, o Secretário Municipal de Saúde, o COSEMES, né? O Conselho de Secretários Municipais de Saúde, ele oferta para as regiões de saúde apoiadores. Algumas regiões de saúde têm apoiadores muito bem envolvidos nesses processos e fazem com que essas regiões consigam, através desses apoiadores, através de assessores, que alguns gestores também contratam, consigam avançar no entendimento do processo e elas andam rápido. Regiões que têm dificuldades com apoiadores e que têm gestores muito recentes, elas vão ser as regiões com muito provavelmente mais dificuldades de concluir o trabalho. Eu desconfiaria desse caminho aí. Obrigada. Então, doutora, muito obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. E amanhã nós aguardamos o pessoal, os participantes, para assistir a palestra na aula da professora Débora, secretária adjunta de Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde do Maranhão. Pedimos a todos os participantes que estejam lotados em promotorias do interior, que divulguem também a conselheiros municipais de saúde, caso queiram participar. O evento está aberto. Vou fazer mais alguma consideração final, doutora? E travam o áudio para ele. Ainda está me ouvindo? Está travado aí. Sai, né? Só dá só um minutinho. Isso, já sim. Jogar aí para... Porque amanhã vão ser tratadas das redes. Aí são as dificuldades mais enfrentadas e cobrar dos gestores municipais a melhor atuação. Ou então, as experiências positivas que vocês estão encontrando. Cada região ela tem sua própria dinâmica. Às vezes uma região está mais organizada, às vezes uma região tem mais recursos que outras, então isso tudo vai interferindo na forma como a gente se está. Exatamente. Ô, professor, pois não, passou as considerações finais. Estavam esperando se eu voltar. Tinha caído aqui. Tinha caído. Tá, professora, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado à senhora, doutor Herbert, e a todo o Ministério Público, Escola Superior do Ministério Público. Para mim foi uma grande honra, alegria, uma grande experiência participar aqui desse momento com vocês. Espero, de fato, ter contribuído. Seguirei sempre à disposição para aquilo que for necessário. O doutor Herbert é um parceirão nesse processo do planejamento regional integrado. E eu fico à disposição para outras experiências, se assim for possível. Tá? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Desejo sorte no andamento do curso. Vou acompanhar os outros momentos de cada uma das aulas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Até logo. Até amanhã.